Boa tarde a todos, novamente. Acredito que ainda estão a regressar do Coffee Break, mas vamos dando início a esta segunda parte deste primeiro dia da CIDEIS 2025 e avançamos para mais um painel de debate. Os próximos 50 minutos vão ser dedicados a uma reflexão sobre geopolítica, quais são os desafios para a cibersegurança. Já vamos ao debate, mas para já é a altura de ficarmos a conhecer um estudo sobre a soberania digital portuguesa. Um estudo que nos vai ser apresentado aqui neste palco pelo CEO da Arte Resília, Francisco Nina Rente. Seja bem-vindo, Francisco. Perfeito, obrigado. Muito boa tarde a todos. É um prazer poder contribuir mais uma vez para este grande fórum, que é o CIDEIS. Eu, na realidade, venho ser um mero portador da palavra. Estamos a falar de um estudo que, embora tenha nascido dentro da Arte Resília, tem contribuição do Instituto Superior Técnico da Universidade de Coimbra, via um conjunto de dissertações de mestrado, e que o seu objetivo é perceber o estado da soberania digital portuguesa. Como é comum nesta área, ainda não há uma definição concreta do que a soberania digital deve ser, como é que a soberania digital deve ser entendida. Para nós, e dentro deste estudo, a soberania digital é interpretada como uma prerrogativa que um país, uma nação, uma organização tem sobre controlar os seus dados, a sua informação, a tecnologia, em todo o seu ciclo de vida, desde o seu desenvolvimento, especificação, produção, operação e por aí fora. A realidade é que com a digitalização do mundo como o conhecemos hoje, a soberania digital tende, creio eu, a assumir um papel cada vez mais relevante dentro da soberania como um todo. O que é que o estudo consiste? O estudo consiste em interpretar um conjunto de atributos dentro de várias dimensões do que será ou do que é a soberania digital de uma amostra do ciberespaço português. A amostra do ciberespaço português caracteriza-se desta forma, não é gigante, chamemos-lhe assim, mas é grande o suficiente para ter expressão e para dar consistência aos dados que são extraídos e às conclusões e análises que são feitas. Estamos a falar de um universo de cerca de 800 mil endereços IPs associados pelos RIR, pelo RAIP, no nosso caso, mas distribuídos para o ciberespaço português. Dentro ou em paralelo, estamos a falar de cerca de 180 mil domínios sobre o tld.pt e todo o desdobramento destes dados no setor público e privado. Paralelamente, foi feito um levantamento daquilo que são consideradas as infraestruturas críticas digitais do nosso país. Infraestruturas críticas digitais, de uma forma muito leiga, para quem não tiver muito à vontade com a área, entenda-se como organizações que desempenham um papel no ecossistema digital, que, se em caso de falha têm um impacto, nomeadamente cascata em outras organizações e de alguma forma criam disrupção no dia-a-dia do país, da nação, digamos assim. Nessas infraestruturas críticas digitais, 65 que foram as identificadas, há essencialmente dois grandes grupos: operadores de comunicações, telecomunicações e acesso à internet, os vulgos ISPs, e data centers. Estudámos também os acionistas associados a essas estruturas, a essas infraestruturas, porque no final do dia, um dos mecanismos que existe para fazer imparar a soberania digital é, naturalmente, a lei. E a lei, dentro de uma organização, rege-se ou foca-se em um de dois pontos: a estrutura societária ou a sociedade em si. Por isso, avaliámos qual é que é a dispersão geográfica, quer da sede, quer
dos acionistas para perceber quais os quadros legais que estão envolvidos. Antes de entrar nos dados do estudo, que eu acredito que sejam a parte mais relevante, tal como a definição de soberania digital, as dimensões que a caracterizam também ainda são, de certa maneira, um quadro em branco. Estas são provavelmente as 8 mais consensuais e o estudo que hoje vão ver aqui um pequeno resumo focou-se em 3. As infraestruturas críticas digitais, a cibersegurança, a ciberdefesa e a ciberresiliência e a independência tecnológica. Para cada uma destas dimensões, o que os autores fizeram foi identificar atributos que, de alguma forma, transformassem estas dimensões mesuráveis e possíveis, assim, de ter algum tipo de análise e conclusão. Partindo então para os dados, a parte mais importante, provavelmente um dos atributos mais simples de analisar de forma não intrusiva e completamente legal sobre a nossa independência tecnológica é perceber onde é que estão as infraestruturas que estão ligadas, as infraestruturas associadas a domínios.pt, onde é que estão ligadas essas infraestruturas. Obviamente que no ciberespaço há um certo mapeamento para o mundo físico, com um grau de incerteza natural ao tema, mas a verdade é que é possível perceber mais ou menos aonde é que geograficamente está uma determinada infraestrutura digital. E a distribuição diz-nos que apenas 5% da infraestrutura que foi mapeada na amostra está em território nacional. Isto naturalmente cria uma dependência relativamente grande, especialmente porque a operação que é feita dentro dessas infraestruturas terá que seguir o quadro legal do país onde estiverem. É óbvio para todos. A parte boa é que dos restantes 95%, 75% estão na União Europeia. O quadro legal português, obviamente, que está intimamente ligado e faz parte da harmonização que os quadros legais da União Europeia têm. Por isso, é uma dependência que temos, sim, é verdade, não é totalmente soberana não é totalmente soberano o nosso controle sobre essas infraestruturas, mas digamos que é um controle amigo, digamos assim. Pior é o restante, que são infraestruturas que estão espalhadas no rest of the world, como se costuma dizer, em que os quadros legais são completamente dispares, muitas das vezes até antagónicos ao nosso leia-se português e europeu, e isso pode trazer alguns desafios sobre a soberania dos dados, da informação e da própria infraestrutura. Já agora um pequeno pormenor, isto aumenta, curiosamente, no setor público. No setor público, tendencialmente, é utilizada a infraestrutura estrangeira ou de forma mais intensiva do que no setor privado. O caso, dentro da infraestrutura que estudámos, há um caso muito específico, o caso dos serviços de e-mail. Será fácil para todos nós perceber que o e-mail hoje em dia é muito mais do que um serviço de troca de mensagens, troca de telegramas, chamemos-lhe assim. É utilizado como knowledge base, como partilha de ficheiros, como sistemas de controle procedimental. Muitas são as funções que o e-mail tem hoje em dia. E isto transforma a relevância, ou leva a relevância deste serviço a um nível muito superior àquilo que era no passado. Naturalmente, isto quer dizer que a soberania sobre este tipo de serviços torna-se então mais relevante. Se olharmos para os serviços de e-mail utilizados dentro da amostra, não se esqueçam, dentro dos tais 180 mil domínios.pt, temos, felizmente, uma tendência diferente do que é a generalidade da infraestrutura. 55% desta infraestrutura de e-mail está associado a data centers portugueses, ao ciberespaço português. Reparem que faço as duas referências, a localização física e a localização digital, chamemos-lhe assim. E apenas, no total da amostra, apenas cerca de 30%, um terço, está fora de Portugal e fora da União Europeia, ou seja, o caso com maior dependência.
Por último, os últimos dados que vos queria mostrar, reparem que isto são só alguns dos atributos que o estudo se debruçou. Na realidade, não poderíamos apresentar todos, o objetivo é ser um mote para o debate que vem a seguir. O último que gostava de partilhar com vocês tem a ver então com a distribuição geográfica das sedes e dos acionistas das nossas principais infraestruturas críticas digitais. Temos uma tendência bastante saudável, a esmagadora maioria tem ou nacionalidade, no caso dos acionistas, ou morada, no caso das sedes, em Portugal. Isto é bom. No final do dia, lembrem-se o que disse no início, o objetivo, o ângulo estudado neste atributo é a aplicabilidade de um quadro legal sobre uma organização ou sobre um indivíduo, num caso que seja necessário exercer a soberania. E a dependência da União Europeia, que mesmo sendo como referi há pouco, um controle amigo, também é uma dependência relativamente sustentada. Melhor ainda é o facto de que apenas 3 a 4% das sedes e dos acionistas dessas infraestruturas críticas digitais estão fora de Portugal e da União Europeia. Este, para mim, é provavelmente o ponto mais positivo desta dimensão. O único aspecto que detectamos que eventualmente possa crescer de alguma atenção é o desequilíbrio que existe entre a nacionalidade dos acionistas e a morada da sede. Apenas 39% no caso dos ISPs portugueses, a operar em Portugal, é que têm a sede e os acionistas em Portugal. E no caso dos data centers, apenas 46%. Eu não sou, de maneira alguma, especialista em direito, mas do pouco que sei, percebo que o facto de obedecer a 2 quadros legais, ou dos acionistas e o das sedes, sendo geografias diferentes, dificultará, ou com grande significado, dificultará a aplicação da lei. Pronto, queria apenas deixar-vos aqui o nome de todos os autores, agradecer-vos a atenção e desejar um bom debate a todos os participantes. Muito obrigado. Obrigado, Francisco Nina Rente. Diria que pode já tomar essa última cadeira, porque o Francisco é apenas um dos 4 convidados que vão fazer parte do debate que vamos ter agora neste grande auditório, neste primeiro dia da CIDEIS 2025. Para além do Francisco Nina Rente, são também nossos convidados Isabel Batista, Conselheira de Cibersegurança na representação permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas. É ainda nosso convidado, entretanto, Isabel diria que pode já tomar também esta, ou a que achar melhor, é um bocadinho indiferente. É também nosso convidado esta tarde, o embaixador Luís Barreira de Sousa, com uma vasta carreira diplomática e é desde 2016 embaixador para a ciberdiplomacia. E é ainda nosso convidado esta tarde, Vasco Vaz, coordenador do Departamento de Regulação, Supervisão e Certificação do Centro Nacional de Cibersegurança. Seja também bem-vindo, Sr. Embaixador, bem-vindo também Vasco. Eu peço desculpa por inverter aqui um bocadinho a ordem das cadeiras, mas eu vou começar pela Isabel Batista, que acredito que também seja muito significativo estar cá, porque está num papel diferente do papel que assumiu nos últimos anos. Está em Bruxelas e quando eu estava a pensar na organização deste debate, veio-me à cabeça uma ideia que ouvimos muito dos responsáveis políticos, que é a ideia de que importa tirar Portugal da cauda da Europa em vários setores. Na cibersegurança estamos na cauda da Europa ou esse trabalho já foi feito e a diplomacia tem também ajudado a que Portugal esteja na linha da frente neste domínio? Obrigada e muito boa tarde a todos. Eu diria que Portugal está alinhado com a maioria dos países. Obviamente temos sempre aqueles países que estão na liderança. Quando pensamos na França, na Alemanha, na Dinamarca, como alguns sabem, eu iniciei funções na Reper em janeiro deste ano
E quando me sentei na mesa da Reper com os restantes 27 países, comecei a perceber que alguns deles têm o domínio do microfone. Alguns deles adoram pegar no microfone e dizer sempre qualquer coisa, mesmo que não tenham nada para dizer. Eu diria que nós, Portugal, estamos em linha com os restantes, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a fazer o nosso trabalho de implementação daquelas que são os normativos que a União Europeia vai emanando, ao nosso nível e ao nosso registro. Tipicamente, ou eventualmente, pode ser um nível ligeiramente mais lento, mas é aquele que, com os recursos humanos, tecnológicos e financeiros, nos permite fazer essa implementação. E essa implementação e supervisão também é um papel que é assumido em grande parte pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Vasco, este é o processo a que temos dado mais atenção nos últimos tempos, que é a transposição da Diretiva NIS 2, um processo que foi um bocadinho atropelado, tendo em conta a dissolução da Assembleia da República, mas no antes foi feito um grande processo também de, acredito eu, em colaboração com os outros países europeus, tentar adaptar esta diretiva tendo em conta as especificidades do contexto português. O que é preciso ter em conta nessa adaptação, tendo em conta, também já ouvimos o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança dizer que importa termos uma regulamentação que faça sentido para a realidade que temos no nosso país? Exatamente. Dito isto, ou pegando nessa ideia de uma regulamentação que faça sentido, importa reforçar a ideia de que a cibersegurança tem por base uma abordagem baseada no risco, passa a redundância. Ou seja, as entidades que estão no âmbito da aplicação das regulamentações de cibersegurança têm que ter requisitos mínimos e têm, no entanto, é sempre uma abordagem baseada, lá está, baseada no risco. Tem que haver uma avaliação de risco, tendo em conta a realidade de cada entidade, o setor em que se move, em que atua e opera, os riscos que lhe são apresentados, tendo em conta aquilo que elas precisam de fazer. Ou seja, se a continuidade dos seus serviços estiver colocada em causa, essa entidade não estará cibersegura, por assim dizer. Agora, também nós reconhecemos que o nosso tecido social e económico é um bocadinho específico. Dominado pelas pequenas e médias empresas, não é? Dominado pelas pequenas e médias empresas em termos de número, não se calhar em termos de volume de negócio. Sim. No entanto, também convém perceber que nós, às vezes, há muito aquela ideia de que Portugal é pequeno e que no contexto europeu somos um caso muito especial. Temos as nossas especificidades, no entanto, também há países bem mais pequenos do que nós no contexto europeu e há países da mesma dimensão. E, portanto, o que interessa é fazer uma abordagem inteligente, coordenada e articulada com os nossos parceiros europeus e também aproveitando o melhor que nós temos, de forma a garantir alguma soberania digital, sem, contudo, também quebrar ou sem correr no risco de alguma fragmentação que às vezes pode haver, para que não se possa extrair o máximo benefício da internet. Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa, eu tenho de começar pela pergunta mais óbvia, que eu acho que pode também inquietar algumas das pessoas que estão na nossa plateia. Embaixador para a ciberdiplomacia é um conceito que eu diria que pode ser estranho para muitos. A sua área de influência, acho que posso dizer dessa forma, é uma área que não tem fronteiras, é um espaço geográfico alargado. Posto isto, qual é que é exatamente o papel de um embaixador para a ciberdiplomacia e que papel é que o embaixador para a ciberdiplomacia pode ter nesta área tão específica e concreta? Qual? A área da cibersegurança, a questão de, desde logo no espaço europeu, que é o foco deste debate. O conceito de embaixador para a ciberdiplomacia é um conceito prático, não é? Portanto, os Estados Unidos primeiro, depois o Reino Unido e depois, a pouco e pouco, todos os países da União Europeia e uma data de países do mundo começaram a dotar-se desta figura do embaixador para a ciberdiplomacia, que trata de quê? Trata da prevenção e resolução de conflitos entre Estados no ciberespaço. Então, é um universo muito... Eu peço desculpa, creio que não... Obrigado. Assim já não haverá problema. É um universo muito... aparentemente muito limitado, não é? Portanto, trata-se de prevenir e resolver conflitos entre Estados no ciberespaço.
é aparentemente limitado. Porquê? Porque depois, na prática, nós estamos confrontados com o monstro da insegurança, não é? Isto é, do cibercrime, e uma grande parte do cibercrime, ou uma parte relevantíssima do cibercrime, que não será grande, mas é estratégica, é dominada e patrocinada por Estados, contra outros Estados. Portanto, lá está que parece à partida um domínio relativamente limitado, mas depois acaba por ser efetivamente um domínio mais largo do que parece. Portanto, esta figura do embaixador para a diplomacia nasceu depois de a Assembleia Geral das Nações Unidas ter aprovado uma resolução em 1998, por iniciativa da Rússia, sobre a relação entre tecnologias de informação e comunicação e a segurança internacional. Portanto, era este o tema. Durante muitos anos, a Assembleia Geral aprovou todos os anos uma resolução sobre isto, mas sem grandes resultados práticos. Portanto, na realidade, o Secretário-Geral das Nações Unidas, todos os anos, perguntava aos Estados-membros o que é que eles pensavam sobre isso. E, portanto, os Estados-membros das Nações Unidas que tinham alguma coisa a dizer, mandavam uma comunicação escrita ao Secretário-Geral, que ele, por sua vez, compilava num relatório, distribuía esse relatório todos os anos, e assim nos mantivemos durante bastante tempo. Até que, a partir de 2004, embora a experiência de 2004 falhou, mas a partir de 2004 deu-se um salto em frente. E, portanto, o Secretário-Geral passou a nomear grupos de peritos governamentais para discutirem numa sala fechada, portanto, em número mais pequeno do que os 198 membros das Nações Unidas, para discutirem esta problemática. Os peritos governamentais começaram por ser 15, depois passaram para 20, depois passaram para 25, terminaram em 25. Portanto, foi sempre um grupo muito limitado. Nesse grupo limitado estavam, evidentemente, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, e depois o Secretário-Geral procurava manter um certo equilíbrio entre todos os continentes. Pronto, havia sempre muitos candidatos que eram propostos pelos governos, candidatos de peritos para serem nomeados, e depois o Secretário-Geral utilizava um determinado conjunto de critérios para fazer essa seleção. Por exemplo, um dos critérios que o Secretário-Geral usava era o do lugar em que o país estava no Índice Internacional de Cibersegurança, que é um índice que é da responsabilidade da União Internacional das Telecomunicações. E para responder um pouco atrasado a uma pergunta que eu vi circular sobre se Portugal estava ou não estava bem colocada em matéria de cibersegurança, nós estamos justamente no grupo mais elevado desse índice, em grande parte graças ao trabalho do Centro Nacional de Cibersegurança e todas as entidades ligadas ao assunto. Portanto, demos um salto enorme. Durante muitos anos, os nossos peritos não podiam ser nomeados porque não faziam parte desse primeiro escalão, não é? Que era o escalão dos países que tinham uma cibersegurança mais avançada. Pronto. Portanto, durante alguns anos, até 2017, houve grupos de peritos governamentais que, esses sim, produziram resultados. E, portanto, chegaram a relatórios onde se arrumaram um conjunto de temas, digamos assim, da ciberdiplomacia, sendo que o tema central, como eu disse, da ciberdiplomacia é os conflitos entre Estados no ciberespaço. Logo, o tema central é quais são as regras de comportamento responsável dos Estados no ciberespaço. E, portanto, muito cedo se começou a trabalhar num conjunto de normas de cumprimento voluntário que deveriam pautar o comportamento responsável dos Estados no ciberespaço. Diz deveriam, porquê? Estas normas acabaram por ser codificadas a pouco e pouco e foram praticamente fixadas em 2015 no relatório do Grupo de Peritos Governamentais número 4, acho que foi, e essas são as normas. Pronto. Estas coisas parecem simples, mas são extremamente difíceis de conseguir. E já vamos aprofundar também algumas dessas ideias. Já vamos aprofundar também algumas dessas ideias, falando em dados e falando em números. O Francisco Nina Rente teve a oportunidade de nos apresentar aqui alguns números que também me parecem relevantes para a discussão. Disse o Francisco, citando este estudo sobre a soberania digital portuguesa, que há 65 organizações consideradas como infraestruturas críticas essenciais, mas apenas 5% da infraestrutura mapeada na amostra está em território nacional.
Embora haja esta colaboração entre Estados, naturalmente, mas este número deve preocupar-nos? Sim, foi como tentei dizer de forma resumida. No final do dia, haverá sempre um mecanismo legal que pode ser acionado quando necessário. E se estão essas infraestruturas, ou se as organizações que têm as infraestruturas estão sobre um quadro legal diferente do nosso, provavelmente menos maduro em temáticas ligadas à segurança da informação, porque, como o Sr. Embaixador disse muito bem, a União Europeia como um todo tem feito um conjunto de iniciativas para evoluir essa maturidade, e eu acredito que atualmente seremos a região do mundo mais madura nessa perspectiva. Saindo dessa proteção legal, tudo será mais difícil. Já agora, as 65 são infraestruturas críticas digitais. A amostra tem cerca de 800 mil hosts, sistemas ligados à internet, e aí é que há a tal percentagem de 5% fora de Portugal. Muito bem. Isabel Batista... Peço desculpa, ao contrário, 5% em Portugal. 5% em Portugal. Fica também feita essa retificação. Muito obrigado, Francisco. Isabel Batista, nesta CIDEIS também já falámos um bocadinho sobre isso. A digitalização crescente traz coisas boas, mas também traz ameaças acrescidas. E a União Europeia tem estado atenta a essas ameaças acrescidas. A prova é que no início de junho os ministros das telecomunicações, é assim o título mais vasto, depois cada país tem o seu ministério adequado à realidade de cada país, mas dizia eu que adotaram no início de junho o plano de ação da União Europeia para a gestão de cibercrises. Que passo é que representa este plano? O que é que muda? Em que medida é que fortalece a resposta que os Estados-membros podem dar a incidentes de cibersegurança? Antes de responder diretamente a essa pergunta, vou só aqui pegar um bocadinho as palavras do Sr. Embaixador. É muito importante, e eu pessoalmente, Isabel Batista, não tinha esta noção antes de estar na REPER, é muito importante o papel do Sr. Ciber-Embaixador. Até porque está desde quando, Sr. Embaixador? 2016. É se calhar o senhor ciber-embaixador mais antigo no grupo. Todos os senhores ciber-embaixadores, cada vez que querem perceber a história de qualquer coisa que aconteceu, recorrem ao nosso ciber-embaixador português. Portanto, isto também revela o nível de alguma maturidade em que Portugal se situa. Relativamente ao plano de ação para de resiliência de uma cibercrise, este plano, embora não seja de caráter vinculativo, é extremamente importante para a normalização e para a normalização dos restantes países, para todos sabermos o ponto em que cada um se situa e para todos podermos atuar numa situação de crise de forma sustentada e de forma equivalente. Efetivamente, esta presidência polaca, que está agora a terminar, teve duas grandes propostas. Foi o plano de ação para a cibersegurança para a saúde, que pertenceu ao painel anterior, e o blueprint em gestão de crises. Estas são duas grandes propostas que vão, sem caráter vinculativo, e que vão entrar em vigor agora no final desta presidência. Não nos podemos esquecer de todos os outros normativos que estão em vigor, mas que precisam de estabilização. Nós, país, nós, Portugal, nós e outros, precisamos de estabilização normativa para que consigamos executar todos estes planos. Não podemos continuar a ter uma União Europeia a emanar constantemente orientações sem que tenhamos o espaço suficiente e os recursos financeiros, materiais, humanos, etc., para os implementar. Portanto, temos que dar espaço para que todos nós consigamos ter esta resiliência, tal e qual como a NIS 2 nos propõe, mas com espaço de implementação. Porque temos um tecido empresarial de 99,9% ou 99,8% de pequenas e médias empresas. A Isabel falava, Vasco,
que importa ter esta capacidade de implementação. Eu diria que o Centro Nacional de Cibersegurança já faz muito. Eu tive a oportunidade de ler o programa do Governo e está lá escrito que reforçar o Centro Nacional de Cibersegurança é um dos objetivos. Pode ser uma ajuda para darem resposta aos desafios que, pelo que percebemos, são quase incontáveis e parece que vêm mais com a efetiva transposição da Diretiva NIS2, vão ter ainda mais trabalho nesse sentido também, não é? Sim, e não só da Diretiva NIS2, há todo um quadro regulamentar da União Europeia que está bastante articulado em matéria de cibersegurança, mas que são vários normativos, não é só a NIS2, portanto temos vários normativos que se articulam entre si e é importantíssimo termos essa capacidade de implementar e, como muito bem disse a minha colega, a Isabel, temos que ter algum tempo. É também muito importante, mais uma vez, o contexto de cooperação internacional, porque nós temos problemas não muito diferentes do que os outros países têm. Muitos países enfrentam o mesmo tipo de problemas do que nós, em matéria de implementação dos regulamentos europeus. E contamos todos uns com os outros para caminhar de forma a conseguirmos, de facto, aplicar essas leis e tornar os nossos países mais ciberseguros. Mas claro que a capacitação das autoridades é muito importante. É fulcral para conseguir desenvolver esse trabalho. Das autoridades, portanto, também das entidades abrangidas. Nós já temos bastantes iniciativas, mas estou em crer que ainda conseguiríamos fazer muito mais, com um bocadinho mais de capacitação. Sr. Embaixador, em 2019 foi nomeado como responsável em Portugal pelo sistema de alerta rápido da União Europeia para as fake news. Eu recordo-me ler no relatório do Observatório do Centro Nacional de Cibersegurança, um relatório não tão antigo quanto isso, uma frase do engenheiro Lino Santos, onde estava escrito: a desinformação é também um problema de cibersegurança. Concorda? A desinformação de que eu me ocupo desde 2019, que foi quando efetivamente, em dezembro de 2018, a União Europeia aprovou um chamado Plano de Ação contra a Desinformação. E portanto, depois foram nomeados foi criado várias instituições, entre elas o Sistema de Alerta Rápido, que na realidade não funciona nada como sistema de alerta rápido, funciona como uma plataforma em que todos os Estados-membros estão todos os dias a discutir o que fazem com campanhas de desinformação patrocinadas por Estados. Porque este é que é o ponto relevante. Portanto, para responder à sua pergunta e para que perceba porque é que eu digo sim, é porque uma coisa é a desinformação com origem interna, não é? Que é a desinformação própria da atividade política normal em qualquer país, não é? Em qualquer Estado-nação, em que se aceita um grau muito grande de mentira na vida política. Portanto, os políticos exageram e mentem descaradamente e por aí fora, mas isso é normal, não há nada de anormal, não é? E daí termos visões completamente opostas, não é? No mesmo país, entre um partido que esteja muito à direita e um partido que esteja muito à esquerda, não é? Porque veem a realidade de maneira completamente diferente. Mas aquilo de que nós tratamos, ao abrigo desse tal Plano de Ação de 2018, que entretanto depois foi complementado com uma série de outras decisões, é a desinformação patrocinada por Estados, contra Estados, é um assunto diferente. Portanto, a desinformação é uma, e muitíssimo importante, das chamadas ameaças híbridas, isto é, ameaças que estão abaixo do limiar de conflito armado. Portanto, como justamente são os ataques cibernéticos, exatamente. É outra dessas ameaças híbridas. Portanto, a desinformação patrocinada por Estados hoje em dia atingiu um nível de sofisticação e absorve uma quantidade impensável de recursos. Enfim, há países que têm dezenas de milhares de pessoas a fazer desinformação, sob patrocínio desse Estado, não é? Contra outro grupo, contra um grupo de Estados ou contra outro Estado. Portanto, é dessa desinformação. A desinformação nesse aspecto realmente faz parte, digamos assim, é um fator relevante de insegurança internacional, não é? Pronto, neste contexto. Evidentemente, depois há o contexto da cibersegurança que tem a ver com resiliência dos sistemas e das redes contra os ataques cibernéticos. Portanto, nessa acessão estreita, digamos assim, é óbvio que a desinformação não pode não ser um fator relevante, não é? Mas isso é... aí estamos a tratar digamos assim, de cibersegurança em sentido original do termo.
e que a cibersegurança trata, ou tratava inicialmente e trata ainda, de aumentar a resistência das redes e dos sistemas de informação. Pronto. Nesse contexto, evidentemente, a desinformação não desempenha um papel relevante. Agora, a desinformação de que o sistema de alerta rápido trata e de que várias direções gerais da Comissão Europeia tratam, não é? Porque é um conjunto de instituições que se ocupa disso, embora coordenadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, isto é, pelo Serviço Europeu de Ação Externa. Essa desinformação é a desinformação patrocinada por Estados no contexto da insegurança internacional, isto é, para prejudicar interesses. Normalmente o objetivo, isto é bom sublinhar quando estamos a falar deste assunto, e que há um overriding aim, digamos assim, e que é criar desconfiança nos cidadãos de um país acerca do funcionamento desse Estado, designadamente das instituições democráticas e ainda especialmente das eleições, dos partidos, do sistema eleitoral, porque a vida democrática está ancorada na confiança que os cidadãos têm no resultado das eleições. Ora bem, é justamente a esse coração que se dirige praticamente toda a desinformação patrocinada por Estados, que é semear desconfiança nos cidadãos de um determinado país. E vamos também ter a oportunidade de falar exatamente sobre eleições e desinformação num painel dos próximos 2 dias desta CIDES 2025. Francisco, falamos de diplomacia e eu diria que a diplomacia deve começar dentro de casa, ou seja, dentro das nossas fronteiras. É importante alinhar prioridades e objetivos e por isso a minha pergunta é como é que organismos... e existem muitos, se calhar quem nos está a ver este debate nem tem ideia da quantidade de organismos consultivos que tomam decisões que existem nesta matéria, mas por exemplo, como é que um organismo como o Conselho Superior para a Segurança do Ciberespaço, um organismo que o Francisco bem conhece, que é um organismo consultivo do Conselho de Ministros, como é que este organismo pode ser relevante para que Portugal nesta matéria fale a uma só voz na União Europeia e também num espaço mais global? Mais do que como pode ser, é importante frisar que o tem sido. Okay? Desde o início que o Conselho foi criado, com o desenhar e a criação da Estratégia Nacional e todo o trabalho subsequente, tem percorrido precisamente esse caminho, não só criando as diretivas necessárias para uma nação como Portugal, quais as diretivas a seguir para evoluir a maturidade, e parte do caminho da maturidade que temos atingido, que o Sr. Embaixador referiu, que a Isabel referiu, que o Vasco referiu, e que, por exemplo, no caso do estudo da ITU é muito claro, tem que ter começado em algum lado. É preciso haver um fio de prumo. Essa estratégia e todo esse trabalho envolvente começou por aí, ou terá sido esse fio de prumo. Agora, eu acredito que, se calhar, no futuro, passará também por outras valências. No meu entender, e isto é uma opinião muito própria, seria importante nós, enquanto nação, olharmos para o equilíbrio que, por exemplo, o Código de Contratação Pública tem com a proteção à nossa soberania digital. Se nós temos um Código de Contratação Pública que, maioritariamente, estrangula o processo aquisitivo de forma a que seja... como é que eu posso dizer isto de uma forma diplomática? Que seja orientado ao preço, como é que nós podemos almejar criar a independência que necessitamos? Nós estamos a mostrar o caminho de que quem quer controlar a nossa soberania tem que seguir. É pelo preço. Vamos oferecer tecnologia barata. E isso toda a gente vai comprar, porque é obrigado a fazer isso legalmente. Okay? Pensamentos ou diretivas de como abordar este tipo de flagelos, que eu considero um flagelo que o nosso setor público tem que lidar, pode vir desse Conselho, desses e outros organismos, como referiu, há muitos a pensar. Agora, a temática da soberania como um todo, hoje em dia deve estar em cima da mesa, por causa do contexto geopolítico que vivemos. Os últimos conflitos bélicos que existiram no planeta, sem exceção, todos iniciaram com ofensiva digital.
Isto tem que nos levar a momentos de reflexão sobre o quanto estamos preparados, não só para os identificar, como para recuperar deles, via cooperação União Europeia, via capacitação interna. Pronto, e todos esses bunkers pensantes, chamemos-lhe assim, deveriam, na minha perspectiva, começar a interessar o tema desta maneira. Temos falado também, Isabel, e há pouco a apresentação da Enisa reforçou esse ponto também, e foi, a minha pergunta foi também nesse sentido, o quão difícil é contratar profissionais na área da cibersegurança, e dizíamos que 81% das empresas do mercado europeu reconhecem que a dificuldade em contratar profissionais de cibersegurança é um risco que as torna mais vulneráveis. Estes são dados da Comissão Europeia, 2022, que estimavam que na altura faltavam entre 260 mil a 500 mil profissionais de cibersegurança na União Europeia. Nós temos um mercado global. Como é que Bruxelas e as instituições europeias podem ajudar no que lhes toca, naturalmente, pois depende também do papel de cada empresa e das circunstâncias que oferecem, obviamente, mas a diplomacia pode ajudar a mudar esta realidade, a reter os profissionais no espaço europeu? Eu diria que nesta esfera nós não conseguimos produzir o número de profissionais que são necessários. Mas temos outros profissionais e nós temos que começar a olhar, e a União Europeia olha nesta perspectiva, começar a olhar para os profissionais da IT como uns profissionais horizontais. Portanto, isto é, sejam eles formados em qualquer uma das áreas, desde que tenham por paixão fazer o reskilling das suas competências, conseguem perfeitamente trabalhar na área do IT. Nós percebemos, tanto em Portugal, através de projetos como alguns do Centro Nacional de Cibersegurança e de outras organizações, como através da formação da Sea Academy e também de outras organizações, que a formação por si só não é suficiente. Portanto, neste momento temos que investir e temos programas de financiamento europeus com estas características, para abarcar estas características de formação, de reskilling. Portanto, eu diria que todos os profissionais, a falta de profissionais que há, só consegue ser ultrapassada através da requalificação de competências de outras áreas que eventualmente tenham profissionais a mais ou que tenham profissionais dos quais o mercado atualmente não esteja a necessitar. O mercado é cíclico. Eu terminei a minha licenciatura em 96 e após o ano 2000, após o boom do ano 2000, muitas das pessoas que eventualmente aqui estão nem sequer se lembram o que é que foi o bug do ano 2000 e depois houve efetivamente o desemprego, um potencial desemprego na área do IT, porque não havia necessidade. Tínhamos acabado de ultrapassar uma altura em que havia profissionais a mais. Portanto, o mercado é cíclico e nós temos que nos adaptar a esta ciclicidade do mercado através da transversalidade de competências e da readaptação das nossas competências, requalificação das nossas competências. E é nesse sentido que a União Europeia está a trabalhar. Antes de ir ao Vasco, só fazer uma retificação que aqui internamente estava a pensar. Eu disse que o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço era um órgão consultivo do Conselho de Ministros, mas retifica, é um órgão consultivo do Primeiro-Ministro. Os jornalistas gostam de precisão, portanto estava aqui internamente a pensar que tinha de fazer esta retificação para não ficarem dúvidas no ar. Vasco, esta requalificação de profissionais de que a Isabel falava é uma requalificação que demora tempo, não se faz de um dia para o outro e é preciso que haja vontade, desde logo das próprias pessoas. Parece-lhe que há essa vontade. Como é que o Centro Nacional de Cibersegurança tem procurado fazer com que haja essa vontade? Primeiro, acho que esta pergunta é bastante pertinente e a Isabel estava a falar, eu estava-me a lembrar de nós próprios, nos nossos processos de recrutamento. Às vezes, e dada a falta de profissionais que há no mercado, por vezes até temos algum prurido a pensar, vamos roubar este profissional àquela entidade ou àquela outra. Mas a verdade é que hoje em dia também tem a ver um bocadinho também com a nossa forma de viver.
estamos de alguma forma tão dependentes todos do digital que é difícil as pessoas não terem alguma espécie de interesse, e vê-se de facto muitas pessoas a reorientarem as carreiras para isso. Ou seja, eu diria que nesse aspecto não há falta de interesse. Às vezes poderá não haver as melhores estratégias de requalificação, mas para isso estamos cá nós, para ajudar. E de facto há oportunidades para quem pretenda requalificar-se nesse domínio. Além do mais, a cibersegurança, e uma vez que é tão, usando um termo, eu não gosto de usar anglicismos, mas agora não me estou a recordar de nenhum, pervasiva ou tão intrusiva em tudo, o digital, por assim dizer, acaba por ser algo que vai precisar de vários tipos de competências e não apenas tecnológicas. Um exemplo, a inteligência artificial. Eu lembro-me de há uns anos, quando estava na FCT, estávamos numa conferência, que era o Ciência, todos os anos há uma conferência de ciência, e o tema foi apresentada a primeira estratégia de inteligência artificial nacional, e estava lá, o país convidado desse ano era o Reino Unido. E do nosso lado, de Portugal, houve um painel conjunto, portanto, Reino Unido e Portugal, para debater os tópicos da inteligência artificial. Nesse ano, o Reino Unido levou economistas, sociólogos, psicólogos, cientistas de dados, mas o grosso do painel não era gente da tecnologia. Em Portugal só havia malta, peço desculpa, das tecnológicas, do técnico, etc. Sem desprimor, sem querer estar a minorizar ninguém, mas este problema é humano e tem muito mais fatores do que apenas o tecnológico. E foi isso que ficou evidente naquele painel. Aliás, os colegas do Reino Unido, na altura ainda estavam na União Europeia, até notaram isso. Estranharam que Portugal só levasse gente da tecnologia. E, portanto, acho que isto é um bom indicador para que quem goste dos temas não tenha pruridos em querer abraçar uma nova carreira mais orientada para o digital e para a cibersegurança. Fica o apelo. Senhor Embaixador, nós falamos muito em guerra, falamos, já temos ouvido falar cada vez mais no conceito de guerra no ciberespaço. Ficámos com a clara percepção, com a apresentação que tivemos já esta tarde da Ucrânia, que ela existe, que a colaboração entre parceiros é fundamental. Ainda, por exemplo, na semana passada, em mais uma frente de guerra que se abriu no Médio Oriente, vimos Israel claramente a dizer que lançou uma guerra maciça contra infraestruturas digitais do Irão. Portanto, esta vertente de guerra existe e está a ser usada pelos Estados nesse sentido. O que é que a diplomacia pode fazer, tendo em conta, por exemplo, que na Ucrânia a diplomacia está há tantos anos a ajudar a encontrar soluções e essa solução ainda não foi possível? Bom, a diplomacia é uma coisa, a guerra é outra. Embora, na realidade, historicamente, a tutela da guerra era a mesma tutela da diplomacia, porque uma, efetivamente, vem na sequência da outra, não é? E, portanto, a diplomacia não tem nada a ver com o uso do ciberespaço para os Estados fazerem guerra uns aos outros. Quer dizer, o ciberespaço é um domínio como qualquer outro, como o mar, como o ar, como a superfície terrestre, não é? E, portanto, à partida, a diplomacia existe antes e depois das operações cibernéticas no espaço em contexto de guerra, não é? Portanto, antes, se a diplomacia falha, há guerra, e depois, porque é preciso negociar um desfecho. A minha questão era mais... A diplomacia menospreza um bocadinho o facto de também estar a acontecer uma guerra neste âmbito. A diplomacia não só, é uma pergunta com um sentido mais lato. Nós falamos em guerra, diplomacia, a prioridade, claro que é pôr fim aos ataques que acontecem no terreno e que provocam mortes, naturalmente. Mas também há uma guerra no ciberespaço. Tem sido uma prioridade para a diplomacia? Parece-me que não, mas queria a sua opinião. Sim, já falei sobre isso e posso falar de novo. Quer dizer, nós temos fundamentalmente duas coisas no ciberespaço. Temos a atividade, o antagonismo entre Estados abaixo do limiar de conflito armado, abaixo do limiar que é o mais corrente, não é? Em que efetivamente através do ciberespaço os Estados roubam a informação uns aos outros. E depois temos, evidentemente, a utilização do ciberespaço acima do limiar de conflito armado. Isto é, há guerra
E, portanto, aquele domínio é tão usado como qualquer outro domínio, hoje em dia, não é? Para atingir o objetivo de um conflito. Pronto. Portanto, mais do que nunca, estando o mundo a atravessar uma crise de segurança internacional bastante grande fundamentalmente desde 2022, mas que em bom rigor já começou nos seus aspectos mais gritantes em 2014, mais do que nunca é importante o estudo que nos foi apresentado hoje, acerca do qual eu gostaria de fazer um comentário. Muito rapidamente, por favor. Não sei se é tão rápido como você desejaria, mas eu acho que é importante. E que é, o estudo que foi apresentado é um estudo sobre soberania digital nacional. O conceito de soberania digital nacional não existe na lei portuguesa. Não há nenhum diploma em Portugal que fale de soberania digital. Portanto, a iniciativa que foi tomada para fazer este estudo é uma iniciativa precursora, extremamente importante, diria mesmo estratégica, porque, de facto, o mundo que pensa em Portugal nestas coisas, ligado à defesa e ligado à transformação digital, nunca foi convidado a falar sobre, ou a pensar, ou a refletir sobre se a soberania digital de Portugal é ou não é compatível com, desde logo, o conceito de soberania digital, que é um conceito controverso, e finalmente, e sobretudo, com aquilo que é aquilo de que quando se fala de soberania digital, todos nós falamos, e que é a soberania digital da União Europeia. Isto é, a capacidade que a União Europeia tem de legislar sobre transformação digital. Fundamentalmente é isto. Fundamentalmente é isto. Os atores podem não ser europeus, mas a União Europeia tem que ter capacidade de legislar, porque nós estamos, quando eu comecei em 2016, ainda se produziam papers sobre cyberspace, a lawless space. Portanto, ainda prevalecia o conceito de que o ciberespaço, de que ao ciberespaço não se aplicava o direito nacional. Nem, aliás, o direito nacional, nem o direito internacional. Era um espaço sem direito. Portanto, o caminho que se percorreu desde 2016 até hoje, isto é, nos últimos 10 anos, para primeiro aceitarmos que o ciberespaço é um domínio como qualquer outro, onde evidentemente se aplica o direito internacional e o direito nacional. É um caminho, parece simples, e que foi um caminho árduo durante estes 10 anos para chegar aqui. E agora chegarmos ao conceito sobre à importância, digamos assim, ao papel da soberania digital nacional. A soberania nacional digital portanto, estamos a dar o primeiro passo. Este estudo foi, a meu ver, eu nunca vi nenhuma tese de doutoramento sobre o assunto, nem nenhuma tese de mestrado em Portugal, em nenhuma universidade portuguesa sobre isto, nem nenhum paper em Portugal sobre esta matéria. Posso ser completamente ignorante e ter havido muitos, mas eu nunca vi nenhum. É a primeira vez que eu vejo um grupo de portugueses debruçar-se sobre um conceito completamente novo, que é o conceito de soberania digital nacional. Portanto, é importantíssimo, neste contexto em que nós estamos a viver de crise de segurança mundial, que comecemos, finalmente, a falar sobre isto. Fica clara essa ideia, já ultrapassámos em 5 minutos o nosso tempo. Muito rapidamente, e peço que cumpram mesmo 20 segundos para cada um. Comece por si, Francisco. Notas finais? Ficou alguma coisa por dizer? Julgo que, como o Sr. Embaixador diz, agora é o momento para nós olharmos como queremos defender e construir, ou melhor, construir e defender a nossa soberania digital. Passa pela capacitação humana, não só por formação e por qualificação, mas também por consciencialização. A resiliência é para todos, tem que ser construída para todos. A componente legal, nomeadamente vinda da União Europeia, sem o peso que a Isabel referiu, tem que existir e deve ser utilizada. Isabel Batista? Portugal, tal e qual como a UE, precisa reforçar o controle sobre as infraestruturas críticas, promover a inovação local, garantir a resiliência técnica e jurídica no ciberespaço. Penso que esta é uma tónica... Uma ideia mais clara era impossível, Sr. Embaixador? Eu só queria dizer uma coisa muito rápida, não sei também se consigo dizê-la em 20 segundos, e que é... Não vão matar-me. O conceito de soberania digital nacional ajuda, quer dizer, neste contexto, nós podemos, evidentemente, abordar melhor a questão dos recursos e da formação dos recursos.
Ganha logo outra perspectiva e a mobilização de boas vontades é mais fácil neste contexto. Mas, em segundo lugar, é muito importante que também num quadro, digamos assim, teórico e intelectual de discussão sobre soberania digital nacional, se olhe com muita atenção para o figurino institucional. O figurino institucional é essencial. A União Europeia, nesta Comissão, acaba de adoptar um modelo que é um modelo muito virtuoso, que é, na mesma tutela, reunir os operadores a tutela sobre os operadores de telecomunicações ou sobre as telecomunicações, a tutela sobre a cibersegurança e a tutela sobre a transformação digital, que, por sinal, era o modelo institucional que nós tínhamos até abril do ano passado. Por fruto de coincidências, foi porque uns ministros saíram, outros ministros entraram, etc. Não se chegou a nomear membros do governo para os substituírem e houve uma concentração de competências numa única tutela, que era um modelo extremamente virtuoso. Hoje em dia já o perdemos outra vez, já não o temos, mas é muito importante que no quadro intelectual da reflexão sobre a soberania digital nacional, voltemos a olhar para este modelo, que, por sinal, foi o modelo adotado pela Comissão Europeia no final do ano passado. Sr. Embaixador, muito obrigado. Nada. Vasco Vaz. Bem, fico com a fava, porque já foi tudo dito, por assim dizer, mas reforçar aqui a ideia da capacitação tecnológica e humana, investir na capacitação nacional a esses dois níveis e também, portanto, na implementação do quadro legal e, ao mesmo tempo, na cooperação com aliados, com países que estejam alinhados com os nossos valores também. Francisco Nina Rende, Isabel Batista, Sr. Embaixador Luís Barreira de Sousa, Vasco Vaz, muito obrigado pelos vossos contributos. Um aplauso para os nossos convidados, por favor. Muito obrigado. Podem... Sr. Embaixador, obrigado. Por favor. Obrigado. E sem mais demoras, é a altura de avançarmos para mais um painel de debate nesta CIDEIS. Encerramos esta tarde com um painel que nos desafia a pensar sobre o valor e o papel das certificações em cibersegurança. Podem, de facto, fazer a diferença ou são um mero requisito formal? É o que vamos tentar perceber com o contributo de 4 convidados que passo desde já a apresentar. David Marques é de cibersegurança do Grupo Nabeiro. Seja bem-vindo. É também nosso convidado Duarte Sousa Lopes, diretor do Cyber Inspect da NOS. Já vamos descobrir o que é. Podem ir tomando os lugares. Seja também bem-vindo, Duarte. Ainda nosso convidado João Lázaro, Global Information Security Manager da Rovensa. E há de, entretanto, chegar um quarto convidado que está nesta altura a colocar o microfone e por isso ou posso apresentar já, ele já se vai juntar a nós em palco. Falo do Rafael Aranha, é de cibersegurança da REN, a Rede Energéticas Nacionais. Enquanto o Rafael, que já aí vem, boa tarde, toma também o seu lugar, creio que podemos começar o debate. Tem os 4 microfones, portanto vão os 4 ser audíveis para a nossa plateia. Mais uma vez eu peço desculpa por inverter a ordem aqui das cadeiras, também aos meus colegas da realização, mas eu vou começar pelo Duarte Sousa Lopes, porque, pelo menos quando penso na NOS, claro que penso em várias áreas e penso em muitas facetas, mas o termo Cyber Inspect é um termo que ainda associado a nós é um termo que pode ser ainda estranho, até porque é um projeto relativamente recente. Eu acho que podemos começar por aí, por perceber que projeto é este e porque é que uma empresa como a nós tem necessidade também de apostar nesta área. Sim, na realidade o Cyber Inspect traz uma coisa que na prática é muito complementar ao tema de hoje, que é o tema das certificações. Nós olhamos muito isto até na própria gestão da nós, na própria gestão da nossa supply chain, como um conjunto de 3 componentes. O primeiro componente é as certificações, acho que vamos discutir amplamente as certificações e o papel que podem ter ou não ter na gestão de risco de supply chain.
Depois o segundo componente é claramente como é que nós avaliamos uma supply chain em termos de questionários específicos da indústria, da empresa, dos nossos fornecedores. E o terceiro componente é um componente que nós achamos que é fundamental, e daí nasce a Cyber Inspect também, que é, no fundo, a capacidade de identificar risco e de ter uma avaliação com base em tecnologia daquilo que é o risco efetivo e que resulta da postura de segurança dos nossos fornecedores e das empresas em geral. Só para ser muito rápido a descrever o que é a Cyber Inspect. Basicamente, isto nasce da nossa experiência em cibersegurança e em serviços para empresas. E o que nós vimos, em termos de cenário para a frente, é um aumento exponencial das ameaças, dos ataques, e com base em automação, com base em inteligência artificial, cada vez mais esses ataques a dirigirem-se a alvos menos protegidos, que são as empresas de menor dimensão. E essas empresas de menor dimensão, hoje em dia, não podemos dizer que são inconscientes, acho que isso já passou. O que muitas vezes as empresas de menor dimensão não sabem fazer é, basicamente, dar o passo seguinte. E não sabem dar o passo seguinte, que é reduzir risco, porque não conseguem entender o risco. E a Cyber Inspect surge para fazer isso. É uma plataforma, basicamente, de identificação de vulnerabilidades, de identificação de riscos, feita de uma maneira muito, muito simplificada para ser acessível ao maior número de empresas possível em Portugal. E com isso, o que nós esperamos é, basicamente, dar um impulso grande para que as empresas percebam aquilo que têm que fazer para reduzir o risco a que estão expostas. Portanto, é esse o papel. A nossa missão, basicamente, é fazer com que as empresas entendam o risco e saibam que decisões tomar para reduzir esse risco. O objetivo deste painel é falar das certificações em cibersegurança, mas parece-me relevante primeiro fazer um ponto de situação ou dar a conhecer a quem nos vê também a realidade das empresas. João Lázaro, seja também bem-vindo. Obrigado. Rovensa, corrija-me se eu estiver enganado, um grupo empresarial ligado à agricultura. Correto. Muito temos falado neste e noutros fóruns da importância das empresas, seja em que área for, darem relevância à cibersegurança. Pensando em agricultura, não é propriamente o primeiro setor que me vem à cabeça como estando ligado à cibersegurança. Porquê é que um grupo empresarial numa área tão específica, em que medida é que a cibersegurança é relevante, por exemplo, para defender os dados dos clientes, para proteger a automatização que já têm nas vossas ações do dia-a-dia? É um bocadinho por aí? Ok. Antes de mais, obrigado pelo convite ao CNCS, pela presença aqui. Está correto. Portanto, a Rovensa é uma indústria de setor primário, fazemos produtos para a agricultura, biológicos e agroquímicos, para a proteção de culturas e para a nutrição de culturas agrícolas. Portanto, neste contexto, falando em cibersegurança, parece que estamos aqui um bocadinho deslocalizados. Mas, no fundo, as necessidades da Rovensa são as mesmas de qualquer outra organização que tem preocupação evidente com as temáticas da segurança. Portanto, o nosso board, aquilo que nos pede é um alinhamento com as best practices, de forma a garantir que estamos protegidos. Eu ia dizer seguros, mas ninguém está seguro, portanto estamos protegidos. E é isso que nós tentamos fazer. Portanto, antes de mais, demonstrar internamente, através das certificações, que estamos a fazer as coisas bem, e depois, em toda a cadeia de fornecimento, transmitindo confiança aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, aos nossos parceiros, dizendo, nós estamos a fazer as coisas bem, estamos a promover um alinhamento com as normas e com os certificados. Portanto, transmitimos confiança ao mercado e por isso estamos aqui. Portanto, eu acredito que qualquer outra organização, seja em que setor de atividade esteja, vai mais cedo ou mais tarde entrar pela mesma linha de raciocínio. E já vamos falar também da importância das certificações para a Rovensa e para todas as outras empresas que estão aqui representadas também. Rafael Aranha, boa tarde. Boa tarde. No caso da REN é mais óbvia a ligação à cibersegurança, até porque falamos de uma empresa que está incluída no leque de empresas que prestam serviços essenciais. Lidam por isso com infraestruturas mais do que críticas. As regras, no vosso caso, são ainda mais apertadas e mais concretas. Essas regras são essas exatamente para quem não conhece essa realidade. Boa tarde e obrigado pelo convite. Bem, sem entrar em detalhe nas regras, mas as regras estão alinhadas com aquilo que são as boas práticas internacionais. As boas práticas internacionais
são algumas certificações, outras são normas, tanto normas mais vocacionadas para a componente, digamos assim, do IT, mas também as normas menos conhecidas e mais vocacionadas para aquilo que se chama o OT, que é a componente de sistemas que gerem sistemas industriais, portanto tem contacto, digamos assim, com o ambiente físico. Portanto, as boas práticas seguem e devem seguir as normas que provam, digamos assim, a sua eficácia. E esse é um grande desafio, e há pouco estávamos a falar isso, que é evidenciar a eficácia das normas e das certificações associada ao esforço que muitas vezes elas têm na sua implementação. Mas, digamos assim, estruturando e seguindo, por exemplo, a metodologia da NIST, o objetivo é garantir que nós conseguimos identificar as ameaças, garantindo que elas vão chegar e todas, como foi referido, todas elas vão chegar. Nós temos capacidade de nos proteger contra essas ameaças, detectar as ameaças, porque muitas vezes é fácil ou relativamente fácil identificá-las, mas podemos não as conseguir detectar na nossa infraestrutura, e reagir e ter a capacidade de recuperar. E esta já foi dito num evento mais cedo, a capacidade de recuperação muitas vezes é essencial e muitas vezes desprezada, e a necessidade de executar exercícios, seja em tabletop, os exercícios de decisão, seja exercícios técnicos, é muito importante, porque um dia nós vamos precisar de recuperar. Não é? E no dia em que nós precisamos de recuperar, nós temos de ter a certeza que o vamos conseguir fazer. Isso foi referido há pouco na conferência da AMA, e mais uma vez, como disse o meu colega de painel, nós não estamos seguros, estamos protegidos, e seguindo as boas práticas e pondo em teste as boas práticas, digamos assim, estes vetores são essenciais para que nós consigamos garantir a segurança das infraestruturas. David Marques, o Grupo Nabeiro opera em várias áreas: alimentação, indústria, imobiliário, hotelaria. Em áreas tão diferentes é possível haver um denominador comum no que toca à cibersegurança, ou áreas tão diferentes exigem divisões também no que toca à estratégia e às regras internas? Eu creio que nesse caso particular, tipicamente o que acontece é as áreas mais pequenas acabam por beber das boas práticas, digamos, das áreas maiores, não é? No nosso caso em particular, isso acontece porque os serviços são partilhados, não é? Portanto, existem serviços quer de sistemas de informação, quer de cibersegurança, que são partilhados para todas as entidades do grupo, o que faz com que mesmo aquilo que nós conhecemos como PMEs, não é? As PMEs dentro do grupo acabam por ter uma maturidade muito mais elevada em relação àquilo que são as PMEs tradicionais, porque bebem desta cultura de segurança de um grupo muito maior. E no nosso caso isso é uma realidade muito, muito evidente, não é? E depois temos, acaba por existir há pouco falávamos também nisto, não é? E eu acredito que isso acontece muito, é o que se chama o efeito contágio, não é? Portanto, mesmo em indústrias se calhar muito diferentes, não é? Onde os níveis tipicamente de maturidade de cibersegurança são muito distintos, o efeito de contágio de ter o contacto com realidades muito mais maduras, então contagia estas realidades, não é? E faz com que o nível de maturidade e o nível de resiliência que se quer atingir seja muito mais fácil de lá chegar. O Duarte foi também Chief Information Security Officer da NOS, consegue também dar-nos por isso uma visão mais abrangente nesse sentido. Aqui a preocupação nesta matéria acaba também por ser os fornecedores, são uma dos ramos desta árvore que é a cibersegurança, se me permitem esta metáfora, um dos ramos que mais preocupam as empresas. Também daí podem vir ameaças, também por isso na relação com esses fornecedores importa garantir que esses fornecedores cumprem determinadas regras, se calhar que têm determinadas certificações que são garantes de segurança e credibilidade. Certo. Eu diria que a posição da NOS, aliás, como qualquer uma das empresas aqui, é privilegiada no sentido em que nós vemos os dois lados da moeda. Nós somos fornecedores e somos também contratadores. O que é que nós vemos? E eu acho que aqui a realidade é um bocadinho diferente consoante o lado da moeda para o qual se está a olhar. Enquanto fornecedores, infelizmente a certificação ou as certificações que temos raramente são suficientes para os nossos grandes clientes. E se diz alguma coisa, acho que isso é uma coisa que valeria a pena discutir aqui neste painel. São insuficientes porquê? Porque o nível de exigência é já grande? A NOS é certificada em ISO 27001 com um nível de abrangência muito grande. É também auditada pela ANACOM no regulamento de segurança. Portanto, é uma empresa que
tem hoje em dia um nível de cobertura em termos de certificação reconhecida na ISO 27001 grande. No entanto, curiosamente, isso não parece ser suficiente para os nossos clientes. Daí que nós depois sejamos, não queria usar a palavra bombardeados, mas se calhar em breve será essa a palavra certa, com questionários dos nossos clientes a fazer perguntas adicionais e a tentar obter validações adicionais. Pronto, isso desde logo coloca-nos dúvidas sobre a eficácia da certificação na supply chain, porque objetivamente estas certificações deviam ser suficientemente válidas, suficientemente reconhecidas para isto não ser necessário e os questionários serem provavelmente coisas já muito específicas da indústria ou muito específicas da relação com um fornecedor A ou B. Portanto, isto diria do lado do fornecedor. Do lado da nossa própria gestão de supply chain, portanto, de nós como contratador, digamos assim. Aqui, bom, claramente o que vemos é que há uma percentagem relevante do universo dos nossos fornecedores que não é certificada. Primeiro, portanto, coloca-se a questão de que certificação é que seria necessária para fornecedores que são PMEs, em muitos casos, que são empresas de muito menor dimensão, poderem efetivamente ter um certificado adequado à sua realidade. Acho que isso é uma pergunta que valeria também a pena discutir. Mas o que vemos na maior parte dos nossos fornecedores é que eles não têm essa certificação, o que nos vai obrigar a desenvolver outras abordagens para o upgrade que estamos agora a fazer da nossa própria gestão de risco e basicamente com alguns princípios muito básicos. A gestão de risco que temos que fazer tem que estar muito orientada na nossa perspectiva a capacidades, mais do que a políticas e a processos, porque nós temos muita dificuldade em avaliar políticas e processos que por vezes se estendem por muitas páginas, mas temos dificuldade em perceber até que ponto elas se traduzem depois em capacidades reais. Portanto, temos claramente uma perspectiva de orientação a capacidades demonstradas. Temos que ver a evidência dessas capacidades e também nos parece, como princípio fundamental aqui deste lado da moeda, nós temos que ter frequência. Ou seja, o risco não é algo que está medido numa determinada altura do ano e um ano depois faz outra auditoria. Muita coisa acontece muito rapidamente. Os riscos mudam, os sistemas mudam, os ativos mudam, tudo muda. E a uma velocidade muito elevada. E, portanto, nós temos que ter, e é isso que procuramos ter, que também tem alguma correlação com a Cyber Inspect, procuramos ter outras formas de avaliar postura de segurança. Ou seja, ver que tipo de vulnerabilidades é que aparecem na superfície exposta, ver que tipo de maturidade de código é que as empresas têm ou não têm. E, portanto, é na combinação, na realidade, destas várias abordagens que estamos a evoluir a nossa própria capacidade de gestão de risco. Infelizmente, não há uma silver bullet para isto. Não há uma solução única. Portanto, na ausência de certificações mais válidas, temos que desenvolver todo este aparato de medidas, digamos assim. No caso da Rovensa, tem certificações, tem, por exemplo, o selo de maturidade digital. Gostava de ir por aí e perceber exatamente em que medida é que esta certificação é uma mais-valia para a vossa empresa e em que medida também é que uma empresa, uma entidade que não tem esta certificação, porque é que está a perder e a que fragilidades é que está exposta? Ok, é correto. Portanto, nós temos o selo de maturidade digital nível ouro e procuramos um alinhamento com a 27001, com a ISO 27001. Não temos ainda uma certificação na ISO 27001. Quem sabe num futuro próximo caminhamos para lá. Confesso que a primeira preocupação com o selo de maturidade digital e o alinhamento com a ISO 27001 foi uma forma de evidenciarmos internamente a nossa gestão, como é que nós estamos organizados e como é que nós estamos a promover a cibersegurança dentro da organização. Quando passamos para C-Level, é difícil, do ponto de vista técnico, transmitir uma ideia e torna-se mais simples se o fizermos através de uma certificação. Lá está, existe uma entidade externa que nos audita e que nos confere um nível de certificação e que promove e que nos diz estão a fazer as coisas como deve de ser. Depois há toda uma camada exterior
que é alavancada por estas certificações, seja o selo ou a ISO 27001 ou outras, e que tem a ver com a confiança que demonstramos ao mercado, não só por parte dos fornecedores, como dizia o Duarte, como parceiros e como clientes. Portanto, os parceiros, os clientes da Rovensa podem confiar que no âmbito de cibersegurança é uma preocupação evidente da organização e, por isso, investiram numa certificação, investiram num selo de maturidade digital, que é regularmente revisto, e o objetivo é que assim seja. Como lhe disse há pouco, na resposta anterior, eu acredito que o caminho vai ser por aí. A partir do momento em que o mercado começa a exigir estas certificações e este compliance, aí o jogo vai mudar. Portanto, aí vai fazer com que as organizações estejam mais abertas para esta necessidade. Talvez quando for obrigatório. Se for obrigatório, toda a gente vai ter que o fazer. Se não for, o mercado é que vai ditar a lei. Nós, Rovensa, acreditamos que somos pioneiros do ponto de vista industrial, porque nos preocupamos de uma forma evidente com isso. Espero que as restantes organizações sigam o nosso exemplo. Fica dado o exemplo para quem assiste a esse debate também. Rafael Aranha, no caso da REN, tem também o selo de maturidade digital. A aposta na certificação é também uma forma de dizer ao país: podem confiar em nós? É um bocadinho por aí também. A percepção nestas coisas também conta? Sim, certamente conta. Nós iniciamos esse trabalho já há cerca de 5 anos, não com o selo de maturidade digital, com a ISO 27001, mas basicamente nós tivemos 3 drivers e efetivamente um dos drivers foi efetivamente prestar a confiança ao mercado que a REN e o grupo REN leva a sério os temas de segurança de informação e que tem uma estrutura para dar resposta a esses temas. E quando falo no mercado, e nós estávamos a falar há pouco, hoje em dia as empresas, seja no setor regulado, seja no setor regulado, têm um conjunto de exigências que muitas vezes extravasam a segurança de informação. Só para dar um exemplo, hoje em dia, uma parte das grandes empresas e médias empresas têm auditorias financeiras. Hoje em dia as auditorias financeiras cobrem controles de segurança de informação. As auditorias do ESG, por exemplo, da sustentabilidade, cobrem largamente segurança de informação. Os ratings das empresas públicas e cotadas cobrem temas de segurança de informação. Portanto, o tema da segurança de informação, e estou aqui só a endereçar a pergunta que me fez do ponto de vista de imagem ou de reputação, não se esgota, digamos assim, na segurança de informação, esgota-se na estratégia da empresa de querer mostrar ao mercado que aquele assunto leva a sério. Dito isto, ser certificado não quer dizer que a empresa leve o assunto a sério. E é preciso perceber que quando nos propomos a certificação pode basicamente servir como um selo para passar uma imagem que pode não ser a realidade. Não foi essa a nossa estratégia, não é? Também não, se fosse, também não poderia estar aqui a dizer que era, mas efetivamente a estratégia, quando nós endereçamos uma certificação, o objetivo por trás não pode ser a certificação. O objetivo por trás tem que ser que nós estamos a construir dentro da empresa um sistema de gestão de segurança de informação que queremos garantir aos responsáveis, aos stakeholders, que os temas estão a ser devidamente endereçados e nós temos uma capacidade de gestão. E as certificações, é preciso salientar isso, o que emitem, e estou a falar aqui mais na ISO 27001, o selo é um pouco diferente, mas o que emitem é um sistema de gestão e controle da segurança de informação. Não necessariamente que nós estamos mais seguros. O seguro vem depois, vem em garantir que os controles que nós implicamos, os controles são monitorizáveis, são replicáveis, são geridos e são repetíveis. Portanto, isso é um sistema que dura anos e que vai aumentando aos poucos. Porque nós falamos em certificação e no caso da ISO 27001 é fácil uma empresa dizer mas eu sou certificado da ISO 27001, mas a pergunta que vem a seguir é qual é o âmbito.
porque a ISO 27001 tem um âmbito definido. Portanto, eu posso certificar um processo de negócio muito pequenino, mas depois utilizo aquele selo para dizer que a empresa é certificada. Portanto, quando avaliamos os sistemas de certificação, temos de ter algum cuidado, e isto também é uma mensagem, no caso da transposição da NIS 2 e para os sistemas de certificação que vêm, que é não pôr um peso elevado burocrático nas empresas, que não tenha uma relação direta com indicadores que provem que a certificação efetivamente aumentou o nível de maturidade e que está a trazer benefício. Porque pode não trazer benefício. As certificações são pesadas, trazem necessariamente burocracia e se essa burocracia não é bem gerida, nós estamos a fazer certificações só por elas próprias. Portanto, é uma mensagem que eu passo para quem está a trabalhar estes temas, que efetivamente traga eficácia e não só a eficiência, digamos assim, para se pôr os cheques nas certificações. Relativamente, e fechando, ao selo de maturidade digital, sim, nós também somos certificados, nível de ouro. Também foi relativamente um passo relativamente fácil de dar, tendo em conta a ISO 27001, mas considero que é uma, apesar de não ter tido muito sucesso, efetivamente, o selo de maturidade digital não está a ser sucesso, julgo que extravasa aqui a discussão, mas acho que é uma certificação importante e são certificações relativamente simples que permitem que as PMEs possam demonstrar ao mercado que têm essa preocupação. Portanto, se não for este o caminho, será o outro, mas acho que é uma certificação importante e deve ser seguida neste formato ou noutro. Sim. David Marques, como escutámos e agora as palavras são minhas, a certificação, já percebemos aqui, pode ser um pau dois bicos ou uma faca dois gumes, como preferirem, porque por um lado pode ser relevante para aumentar a credibilidade das empresas no mercado, mas por outro pode trazer também uma carga burocrática e regras que podem ser demasiado complexas para empresas que não têm dimensão ou estrutura para lidar com todos esses procedimentos. Em que é que ficamos? Aqui a estratégia é haver um equilíbrio, ou seja, as empresas devem olhar também para os âmbitos nos quais trabalham e procurar as certificações que podem fazer mais sentido, porque há certificações, digo eu, que se adequam mais em umas empresas do que outras. Também o caminho passa um bocadinho pelas empresas fazerem essa avaliação e perceberem no que é que têm a ganhar ou no que é que têm só a ganhar mais trabalho. Passará obrigatoriamente, não é? Porque efetivamente, como os meus colegas de painel já disseram, uma certificação traz atrás de si um ónus de responsabilidade e de trabalho muito grande, não é? E existe sempre o risco de termos um tal ónus de responsabilidade do lado muito processual que depois nos tira foco para conseguirmos, evidentemente, aumentar a maturidade do ponto de vista de cibersegurança, do lado operacional, que também é de veras muito importante. Portanto, eu acho que sim, as entidades têm que olhar para aquilo que é, digamos, o ecossistema das certificações existentes, nacionais e internacionais, e, no seu processo de avaliação, entender aquilo que faz sentido. Logicamente, entidades como acabámos de falar, que têm mais do que uma certificação, isto é cada vez mais comum, é muito importante haver um mapeamento entre elas, não é? Porque não faz sentido trabalhá-las de forma desagregada, porque senão, efetivamente, o trabalho burocrático é em demasia versus o benefício. Mas, acima de tudo, eu acho que no passado olhámos muito para toda esta lógica da cibersegurança e das certificações muito numa ótica processual, e muitas das certificações acabaram por refletir também um bocadinho essa ótica, o que trazia muito deste ónus no processo, na burocracia e não na operacionalização, no aumento de maturidade. E eu acho que temos que caminhar também no sentido de descomplicar um bocadinho toda esta componente muito burocrática para tentar trazer mais valor direto para a organização na operacionalização da cibersegurança que conduz ao aumento de maturidade. Este, logicamente, é um caminho, não é algo que se faça de um dia para o outro. Já se notou isso, e os meus colegas falaram na ISO 27001, teve uma revisão há poucos anos, e onde se nota claramente, desde uma versão de 2013 para uma versão de 2022, nota-se claramente esse caminho, não é? Esse caminho, um foco muito maior em temas muito mais operacionais do que existia no passado.
Outras certificações e até esquemas de certificação nacional, na minha opinião, devem seguir também um bocadinho esta lógica, para que consigamos, efetivamente, com as certificações, atingir o objetivo, e é o objetivo desta conferência, trazer mais resiliência e não mais burocracia, não é? Porque senão corremos o risco de afogar as nossas equipas de GRC em simplesmente trabalharem em temas burocráticos, em responder a questionários de terceiros, em responder a auditorias, em responder a necessidades de certificação, em vez de estarem efetivamente ao lado do negócio e dentro da organização a melhorar os processos efetivos, não é? Portanto, eu acho que o caminho tem que ser um bocadinho por aqui. Eduardo Sousa Lopes, também, e é um dos motos desta conferência, a Diretiva NIS 2, que já percebemos que o processo de transposição para a legislação nacional está em stand-by, mas sabemos desde já que essa nova legislação vai prever uma regulação mais apertada, também sanções mais pesadas, um papel de supervisão mais exigente. Ter certificações em cibersegurança pode ser uma ajuda para as empresas também se ajudarem a preparar para estas regras mais apertadas? Eu diria que sim, mas com condições. E acho que o que é importante é discutir em que condições é que isso é possível. Eu só gostava de reforçar aqui um bocadinho o ponto do David, porque acho que é realmente importante. Acho que é muito fácil, numa organização, a certificação tornar-se um fim em si. E como se dizia hoje na sessão de abertura, e eu gostei particularmente desse ponto, a conformidade não é um objetivo em si, é um meio para um fim. E o fim é mais resiliência. E, efetivamente, nas organizações, no país em geral. E é mais fácil do que parece toda esta carga das certificações levar a isso. Agora, naquilo que diz respeito, e tentando, a NIS 2 é vasta, a nosso ver largamente positiva no seu sentido, na sua orientação, mas se quisermos pegar num tema específico da NIS 2, que é a gestão de risco na cadeia de abastecimento, a alternativa ao uso de certificações é uma má alternativa, porque é a alternativa em que cada um de nós começa a inquirir os seus fornecedores à sua maneira, da sua forma, sobre temas que acabam por ser muito parecidos uns com os outros, mas sem uma standardização efetiva dos questionários que estão a ser feitos. Ora, para mim, o risco disto é muito substancial, porque isto significa que, em vez das equipas de cibersegurança, que são escassas em qualquer organização, estarem focadas no risco real, vão estar focadas em inúmeras coisas, como responder a clientes, que não são o essencial da gestão de risco. Portanto, onde é que eu vejo o papel das certificações? Se, como o João dizia há pouco, forem obrigatórias, se forem confiáveis, se forem escaláveis, é bom não esquecer que uma certificação implica auditorias, e se no âmbito da NIS 2 nós queremos multiplicar o número de empresas às quais são aplicadas auditorias, nós não podemos continuar com o modelo de auditoria atual, porque é totalmente não escalável. Totalmente não escalável. E, portanto, para mim e para nós, o que nós gostaríamos de ter era uma certificação que fosse aplicável aos nossos grandes fornecedores, aos nossos pequenos e médios fornecedores e, claramente, neste segundo caso, que é a maior parte do universo de fornecedores que a nós tem que ser uma certificação adequada à sua dimensão, uma certificação simplificada, como o David dizia há pouco, e que realmente corresponda à realidade e às capacidades dessas empresas, sem deixar de as puxar para cima. Porque eu acho que empresas da dimensão da NOS, ou da REN, ou da Galp, têm uma responsabilidade particular, na minha opinião, de promover a melhoria da gestão de risco na sua supply chain, porque isso vai ter o tal efeito de contágio que falávamos há pouco e vai, no fundo, contaminar positivamente todas as PMEs. Portanto, para concluir, sim, vemos a certificação como sendo um instrumento possível e desejável para não termos uma proliferação de questionários muito pouco produtiva e que vai levar a um enorme desenfoque das equipas naquilo que é essencial. Tem que ser uma certificação confiável, escalável e que possa ser feita pelas PMEs com um nível de custos adequado à sua realidade. Ou seja, uma PME nunca poderá ter o tipo de esforço que empresas da nossa dimensão têm para obter uma certificação. Tem que ser algo mais adequado à sua realidade. Se isso acontecer, portanto, se estas várias condições estiverem reunidas,
Achamos que isso pode ser um passo em frente muito positivo e que temos, sinceramente, muita expectativa que seja incluído na transposição final da NIS 2 em Portugal. João Lázaro, esta questão dos custos de que o Eduardo falava é um entrave? É possível ou é preciso democratizar o acesso às certificações em cibersegurança também desse ponto de vista do quanto custa às empresas? É um entrave, principalmente quando existe uma análise custo-benefício. O que é que a organização vai obter daquela certificação? E quando transpomos isto para organizações de diferentes tipos no mercado, qual é o valor acrescentado que aquela certificação vai trazer? Portanto, concordo inteiramente com o Duarte quando diz que tem que existir uma democratização e isso, ou até mesmo uma obrigatoriedade, mas atualmente, como está, acho muito complexo. Acho muito complicado conseguirmos atingir que todas as organizações confiram valor a uma certificação ISO 27001 ou um selo de maturidade digital, qualquer um dos níveis. Porque a organização vai sempre perguntar-se o que é que eu vou obter desta certificação, eu vou fazer este investimento e o que é que qual é o retorno que eu tenho, porque as organizações estão orientadas para o lucro. E, portanto, respondendo à questão, sim, existe um impacto grande que é o custo que estas certificações podem trazer. Rafael Aranha, no caso de uma grande empresa como a REN, acredito que essa análise custo-benefício seja um bocadinho mais diluída, até porque estamos a falar de uma empresa de uma grande dimensão. Nós pensamos na REN, pensamos imediatamente em eletricidade, mas a REN tem também um papel fundamental no transporte de gás em várias infraestruturas, até às redes de distribuição, depois acabam por distribuir o gás para os consumidores. Estas duas áreas, grandes áreas de trabalho da REN, obrigam também a cuidados especiais para uma área e para o outro. Portanto, no fundo, a minha pergunta é semelhante à que já fiz ao David. Ou no que toca a estes dois setores, a estratégia de cibersegurança tem um denominador comum e tem semelhanças? Sim, a estratégia de cibersegurança, no caso do Grupo REN, é una e eu daria a minha opinião que o deve ser em qualquer grupo. Okay? É um risco, a nível estratégico, ter, digamos assim, vários capitães a navegar o mesmo barco. Não é? Portanto, a estratégia deve ser única e deve ser diluída, como foi dito, e contaminada as várias empresas e atividades do mesmo grupo. E aqui estou a generalizar. Diferente é ao nível operacional e técnico. Portanto, ao nível operacional e técnico, as realidades são contextos diferentes. E falando claro. Aqui, no caso que estávamos a falar dos fornecedores, a realidade de fornecedores, por exemplo, no ambiente OT, no ambiente industrial, é diferente. A realidade de fornecedores no setor do gás e no setor da eletricidade é diferente. A realidade do IT é diferente. Portanto, logicamente que isto depois choca ou diverge mediante aquilo que nós podemos fazer, conseguimos fazer, queremos fazer, mas sempre centrado na gestão de risco. Portanto, voltando um bocadinho atrás, a atividade de cibersegurança, logicamente, nas atividades da REN, provavelmente é mais direto visualizar isso, mas a atividade de cibersegurança é uma atividade de gestão de risco. Portanto, o que nós temos que evidenciar do ponto de vista de certificação é que a certificação contribui para reduzir o risco para o negócio. Portanto, nós estamos a gerir risco do negócio. Portanto, o negócio, quando está a apostar em cibersegurança, tem que perceber qual é o seu nível de risco. Logicamente, uma empresa como a REN não pode ter o mesmo nível de risco que uma startup. Uma startup tem um nível de risco, pode ter uma aceitação e uma potência para aceitar um determinado nível de risco, uma empresa como a REN não pode, e há o intermédio, digamos assim. Mas voltando aqui aos temas das certificações, as certificações ajudam nesta uniformização. Acho que é importante, e dando um exemplo, embora os exemplos correm sempre o risco de poderem estar errados, mas hoje em dia ninguém compra um carro e vai ver qual é a certificação de segurança que o carro tem. Nós assumimos hoje em dia que a União Europeia nos impõe um conjunto de regras e de selos e assumimos, embora podemos eventualmente assumir erradamente, que quando um carro está à venda na União Europeia eu sei que aquele carro é seguro. E sei se um carro não é vendido na União Europeia, em teoria é porque não passou as regras. Portanto, nós quando compramos serviços
seja de cibersegurança, seja de IT, seja de outro tipo de serviços, mas aqui no foro digital, nós deveríamos ter a capacidade de sermos assegurados que aquele serviço é seguro. Não é expectável que o tecido empresarial em Portugal, que a maior parte é PMEs, tenha especialistas de cibersegurança para avaliar se está a contratar um serviço seguro. Não é? A própria prestação de serviço deveria dizer, sim, este serviço foi certificado, portanto nós estamos-lhe a vender efetivamente um serviço seguro. É um desafio, é mais difícil de fazer do que dizer, mas efetivamente parece-me que é o caminho para onde nós teremos que tender. O caminho efetivamente não pode ser 90 empresas ou um fornecedor a receber 90 inquéritos diferentes de cada fornecedor para lhe avaliar o nível de risco, não é praticável. É uma logística complicada. David Marques, acredito que tenhamos aqui responsáveis de startups, de pequenas empresas, ouvem esta ideia de que importa fazer uma ponderação entre o que custa e os benefícios que podem vir de uma certificação. Para quem nunca entrou nestas águas, para quem nunca navegou nestas águas, entrando nas metáforas marítimas, por onde é que se faz esta avaliação? Porque o mercado também das certificações tem crescido muito, portanto acaba por ser também um bocadinho difícil encontrar aquela que melhor se pode adequar aos objetivos que uma empresa em concreto procura. Certo, é verdade, se bem que, e já foram dados aqui exemplos, existem certificações específicas, não é? A indústria automóvel, por exemplo, tem uma ISO muito específica para aquela indústria, não é? Mas se não houver, se estivermos a falar de startups que não estão em algumas destas indústrias muito específicas, então faz sentido começar por algo mais genérico, como por exemplo, como já discutido aqui, uma ISO 27001, pela sua abrangência. Logicamente que, salvo raras exceções, salvo startups de cibersegurança, porque também temos algumas aqui, a maioria delas não terão especialistas ainda em cibersegurança. Entram os tais fornecedores de serviços, não há volta a dar, portanto tem que ser essas empresas que têm consultores já com a experiência na prestação de serviços e entendem o que é que se espera das organizações, a dar esse apoio, esse suporte à organização. Sendo que há sempre este risco, não é? E as startups que decidam ir por esse caminho devem usar este caminho não simplesmente para obter um selo, mas efetivamente para os ajudar a aumentar a sua maturidade. E mais, a tentar trazer para dentro de casa essa mudança, essa capacitação a nível de cibersegurança, porque senão o que pode acontecer é, quando os consultores saírem, fica tudo como estava, não é? Portanto, há que trabalhar este processo para garantir que esse conhecimento que é gerado durante todo este processo de certificação, de alguma maneira se consegue manter dentro de casa e alimentar dentro de casa, para evitar termos no fim do dia um selo, mas que depois acaba por ser esbatido com o tempo, não é? Agora, que o caminho, sem dúvida, e apesar de todos estes desafios associados às certificações, efetivamente eu acredito que existe sempre benefício associado a uma certificação. Algum benefício existirá. Pode ser mais contido, mais alargado, mas existirá sempre. Mas quem começa este caminho, essencialmente deve preparar-se para garantir que esse benefício tem efeitos de médio e longo prazo e não apenas no curto prazo. Nós estamos a 1 minuto de terminarmos o nosso tempo, ainda assim dou 1 minuto a cada um para fecharmos este debate. Começo por si, João Lázaro, ideias finais. Apostar nas certificações como forma de trazer mais resiliência para a organização. É um caminho que, como eu disse, acho que é inevitável para todas as organizações que têm relações com parceiros, clientes, fornecedores. E a ideia final é esta, portanto, utilizar as certificações como um elemento de mais-valia para a organização. Rafael Aranha, notas finais. Eu sugeria alinhar primeiro com os responsáveis da empresa o que é que pretendem da empresa do ponto de vista de segurança de informação e qual é o nível de aceitação de risco. Tendo por base esse nível de aceitação de risco, avaliar os prós e contras das certificações que estão em cima da mesa, digamos assim. Há vários países que já têm sistemas de certificação, Portugal eventualmente terá um.
Portanto, avaliar esses prós e contras e tirar o custo-benefício. E tomar uma decisão. Portanto, a decisão não tem que ser obrigatoriamente ir para a certificação, porque a empresa pode simplesmente não ter essa capacidade, mas se o tiver, acho que deve ser o caminho que deve seguir. Eduardo Sousa Lopes, peço desculpa, Eduardo Sousa Lopes, notas finais também sobre esta reflexão. Sim, a nota que gostava de dar é, eu acho sinceramente nós temos uma oportunidade única com a transposição da NIS 2 de criar uma fundação muito sólida para certificações que são realmente relevantes escalarem em Portugal. E acho que é crítico para o país e para as empresas em geral que essa oportunidade não seja desperdiçada. Porque, efetivamente, se conseguirmos colocar estas certificações mais relevantes, por exemplo, a supply chain, como algo de obrigatório, isso claramente vai ter um efeito de multiplicação, um efeito de escala muitíssimo positivo e, portanto, é isso que eu diria que é talvez o mais desbloqueador para que as certificações no futuro se tornem mais relevantes. Depois, a segunda nota que daria muito rápida é que uma certificação by design é feita num ponto do tempo e, portanto, as empresas, as organizações em geral, têm sempre que olhar para outras formas de avaliar risco, feitas em contínuo, com as tecnologias adequadas, porque é na combinatória entre uma lógica de certificação e uma lógica de teste em contínuo que, efetivamente, as empresas depois vão conseguir encontrar a melhor forma de gerir risco, diria. Muito obrigado. Últimas notas finais neste debate. Eu diria que é aproveitar o valor dos esquemas de certificação, sejam eles nacionais ou internacionais, não é? E concordo que tem que ser avaliado, o que é que faz mais sentido para a organização, mas aproveitar estes esquemas de certificação, seja com base em requisitos legais, seja com base na sensibilização das próprias organizações para este tema, mas para efetivamente olhar para a certificação como um driver, não simplesmente um driver de compliance, mas um driver efetivamente para aumentar a maturidade do ponto de vista de cibersegurança. João Lázaro, Rafael Aranha, Eduardo Sousa Lopes, David Marques, muito obrigado pela vossa participação nesta CIDEIS. Um aplauso para os nossos convidados. Muito obrigado. Muito obrigado. Podem abandonar o palco, por favor. Obrigado. Este foi o último debate neste primeiro dia da CIDEIS 2025. Estamos, por isso, em condições de avançar para o resumo deste primeiro dia. Vamos a isso. Devo confessar que este é sempre um trabalho muito exigente. Devo sublinhar também que, naturalmente, vou restringir-me ao que aconteceu aqui no grande auditório, porque estive nas últimas horas por aqui, embora seja importante sublinhar que nas outras salas, aqui no Centro de Congressos, no Estoril, nas últimas horas estiveram também a acontecer apresentações, workshops, várias coisas que vão também continuar a acontecer ao longo dos 2 dias que ainda faltam nesta CIDEIS 2025, momentos que, quando consta, pelo que me disseram, foram bastante concorridos e tiveram muitos participantes, o que é também um bom sinal da vitalidade da CIDEIS. Este é o primeiro dia desta conferência, que vai já na 11ª edição, e por isso o início da tarde foi marcado pela abertura institucional que, acredito, a maior parte de vós teve a oportunidade de acompanhar aqui no grande auditório. Embora tenha havido algumas dúvidas sobre qual é, afinal, a centralidade do país, acho que chegámos a um consenso, esta ideia de que, pelo menos por estes dias, no que toca à cibersegurança, Cascais é mesmo o centro do país. Escutámos 3 intervenientes unidos numa só voz a deixarem uma mensagem essencial, a ideia de que a cibersegurança deve ser uma prioridade cada vez mais para o país. E a verdade é que fóruns como este são a oportunidade ideal para discutir como é que podemos ser mais resilientes. É impossível sublinhar todas as ideias desta abertura institucional, mas destaco alguns dos alertas do coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Como escutámos, vem aí um regime jurídico que vai abranger todas as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, e por isso é fundamental garantir proporcionalidade, racionalidade. É preciso também
melhorar gestão entre entidades. Foi um alerta que nos foi deixado pelo engenheiro Lino Santos, sublinhando, por exemplo, quando aconteceu o ataque à Agência para a Modernização Administrativa, ou quando foi registado um incidente em outubro do ano passado, teve de ser feita uma comunicação a 5 entidades, por isso fica também a questão em que medida é que melhorar a comunicação entre todas as entidades pode ajudar a que as respostas a estes incidentes sejam também elas mais céleres. Outra ideia do engenheiro Lino Santos, o alerta de que importa evitar criar um regime de cibersegurança baseado apenas na conformidade. É um erro que importa combater. Foi este também um alerta deixado pelo coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Infelizmente, há circunstâncias severas que precisam de respostas firmes. É o que está a acontecer na Ucrânia, que desde 2022 vive uma guerra no terreno, mas também no ciberespaço. Tivemos um retrato de resiliência que nos foi deixado pelo diretor do State Service of Special Communications and Information Protection da Ucrânia. Ele sublinhou que a diplomacia não deve também ignorar o facto de que está a acontecer uma guerra também no ciberespaço. E, por exemplo, ficámos a saber que no ano passado foram registados 4.315 incidentes de cibersegurança, o que é o maior valor dos últimos 4 anos, mas, pelo contrário, o número de incidentes considerados críticos e de grande severidade, aliás, foi o mais baixo dos últimos 4 anos. É uma comparação interessante para perceber que, apesar de o número de incidentes terem aumentado muito no último ano, são menos severos e têm menos impacto nas infraestruturas ucranianas, o que, como escutámos também esta tarde, só é possível graças à colaboração e o apoio de entidades europeias e mundiais. Dizia eu que há situações nas quais é inevitável responder, e foi o que aconteceu no ano passado, quando a Agência para a Modernização Administrativa foi vítima de um incidente que quase paralisou o seu trabalho. Quem assistiu à apresentação desta tarde ficou, acho eu, saiu com a ideia de que quando é preciso a colaboração entre entidades existe e é eficaz. Neste caso foram precisos 20 dias para conseguir restabelecer na totalidade todos os serviços da Agência para a Modernização Administrativa. Ainda assim, sublinho esta ideia curiosa que nos foi deixada pelo coordenador do CERT.pt, que podem contar com o CERT.pt quando for preciso, ou, como disse o Júlio César, primeiro gritem, depois rezem e depois liguem para o CERT.pt. Assim têm a garantia de que, de facto, a resposta vai ser o mais célere possível para dar resposta a esses incidentes. Sabemos que há áreas mais sensíveis do que outras e creio que ninguém tem dúvidas de que a saúde é uma dessas áreas mais sensíveis. O contributo desta tarde da Agência da União Europeia para a Cibersegurança deixou a garantia de que Bruxelas está atenta às ameaças, e a prova disso mesmo é que foi lançado no início deste ano um plano de ação para a cibersegurança nos prestadores de saúde no geral, e como escutámos também esta tarde, os ataques de ransomware também no setor da saúde são uma das principais ameaças. Voltando a falar de diplomacia, esse foi também o tema em destaque há pouco, num dos painéis da segunda parte deste primeiro dia da CIDEIS. Ficámos a conhecer melhor um estudo sobre soberania digital portuguesa. Esta é a Big Picture. Há 65 organizações consideradas como infraestruturas críticas essenciais e apenas 5% da infraestrutura mapeada na amostra deste estudo está em território nacional. Um estudo que aponta também que no setor público é, curiosamente, a infraestrutura estrangeira que é utilizada de uma forma mais intensa, isto se compararmos com a realidade do setor privado. No que toca à distribuição geográfica dos acionistas das principais infraestruturas críticas digitais, temos uma situação bastante
saudável. E estou a citar o Francisco Nina Rente, que nos apresentou este estudo. Ainda assim, importa sublinhar um desequilíbrio que existe entre a nacionalidade dos acionistas e os locais onde estão as sedes destas empresas, o que do ponto de vista jurídico pode abrir a porta a alguns imbróglios, permitam-me esta expressão. Esta tarde ouvimos também um alerta de Isabel Batista, da representação permanente de Portugal junto da União Europeia, com a ideia de que é preciso capacitar as entidades para terem capacidade de concretizar as muitas diretrizes, as muitas ideias que vêm da Comissão Europeia, que vêm de Bruxelas, que vêm dos vários protagonistas da União Europeia. Como percebemos, e tive também a oportunidade de referir isso mesmo num dos painéis desta tarde, o programa do Governo prevê isso mesmo, o reforço do Centro Nacional de Cibersegurança. Cá estaremos para perceber em que medida é que esse reforço vai acontecer e em que medida é que também vai permitir reforçar a capacidade de resposta do Centro Nacional de Cibersegurança às responsabilidades acrescidas que estão previstas desde logo na transposição da Diretiva NIS2. Nesse painel tivemos ainda a oportunidade de escutar um aviso do embaixador Luís Barreira de Sousa. A desinformação é também um problema de cibersegurança, como o engenheiro Lindo Santos já teve a oportunidade de referir, não esta tarde, mas está escrito de forma muito clara num relatório do Observatório de Cibersegurança que eu tive a oportunidade de ler e creio que se o procurarem rapidamente o vão conseguir encontrar. E, portanto, a desinformação é um problema e atingiu um nível de sofisticação enorme ao qual importa estarmos atentos. É preciso também valorizar a importância de olharmos para a soberania digital portuguesa, um conceito que, alertou neste palco o Sr. Embaixador para a Ciberdiplomacia, não existe na legislação nacional e, por isso, é uma questão que fica também no ar neste primeiro dia da CIDEIS. Há pouco, o dia chegou ao fim com uma reflexão sobre a importância da certificação em cibersegurança e saímos deste debate há poucos minutos com a convicção de que esta certificação pode de facto fazer a diferença, porque para além de fortalecer a resiliência de uma empresa, e como eu dizia, as percepções nesta matéria também contam, a certificação pode ser também relevante para reforçar a credibilidade no mercado de empresas e entidades. Embora, como também escutámos, seja fulcral fazer uma avaliação, uma ponderação entre os custos e os benefícios que podem advir dessa certificação em cibersegurança, sublinhando também que o mercado tem vindo a crescer e, por isso, nesta matéria, cada vez mais importa também fazer escolhas. Assim foi esta primeira tarde da CIDEIS 2025. Está concluída a missão de fazer o resumo deste primeiro dia. Estamos quase a chegar ao fim, mas não encerro esta tarde sem deixar um alerta a todos. No final desta CIDEIS vão receber um inquérito. No fundo, o objetivo é sempre melhorar e por isso fica o convite para que possam preencher esse inquérito para que futuras edições da CIDEIS possam ser ainda melhores e possam ter ainda mais qualidade. A equipa do Centro Nacional de Cibersegurança certamente agradece que tenham a oportunidade de preencher esse inquérito. Muito obrigado a todos os que estão ainda connosco aqui no grande auditório, também a todos os que ainda estarão nas atividades que estão a acontecer nesta sala. Fechamos assim o primeiro dia desta CIDEIS. Amanhã estamos de volta às 9h30 da manhã, hora a que vão ser retomados os trabalhos aqui no grande auditório. Um bom final de tarde a todos, cá estaremos amanhã. Obrigado.